CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzáquer. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. É o Carlos Padovani, pesquisador da Embrapa Pantanal, que vai bater um papo conosco para falar sobre questões hídricas. Né? O que tem a ver questões hídricas com o campo? Tudo. Eu nunca vi produzir sem água e sem solo, sem terra. Até sem solo dá, né? Faz o hidropônico. Mas sem água não tem jeito, né, Giovana? Sem água não tem jeito, né? E ele, que é pesquisador lá da região do Pantanal, vai trazer um balanço sobre esses impactos lá para a região do Pantanal. A região do Pantanal que é bastante produtiva, né? Na pecuária sim, né? Porque no Pantanal, para quem não sabe, não pode haver a plantação de grãos, né? De plantas, né? A não ser gramíneas, né? Mas soja, milho, cana, eucalipto são culturas que não podem ser cultivadas no Pantanal. A pecuária sim. Inclusive o Pantanal do Mato Grosso do Sul é o maior, né, do que o do Mato Grosso. Nós temos 80% de Pantanal aqui no estado, os outros 20% fica lá no Mato Grosso. Mas eu não sei por que cargas d'água, Giovana, o de lá é o mais conhecido. Pantanal do Mato Grosso, né? O mais conhecido. Cadê o Sérgio? Tá aí perdão, Carlos. O Sérgio já foi. O Carlos Padovani tá com a gente aí? Dá para falar com ele já? Tô com vocês. Ô, Carlos, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, tudo bem, tudo bem, tudo. Maravilha, você me viu falando aqui que no Pantanal não produz, né? Nem soja, nem milho, nem eucalipto, nem cana-de-açúcar, é isso mesmo, né? Só gado, né? Bom, historicamente predomina por causa da o Pantanal provavelmente tem pastagens e pastagens nativas e a pecuária é a que se adaptou melhor na região. E o Pantanal também permite que você tenha outras atividades, né? A segunda atividade econômica do Pantanal é a pesca. Então a questão das águas é importante não só para a pecuária, mas também para a pesca. E em terceiro lugar aí o turismo, né? Maravilha, né? Deveria ser o primeiro, né? Porque é muito bonito o Pantanal, né? Não, mas mesmo assim você tem agricultura no Pantanal. Tem plantações de arroz na região de Miranda, né? E não é uma questão assim, é uma questão de... O Pantanal ele foi classificado pela legislação, né? No Código Florestal Brasileiro. O artigo 10 ele está classificado como uma área de preservação. De risco, mas não, também não, é uma área de uso restrito. E essa área de uso restrito não é proibitiva, ela só é mediante a consulta de entidades de pesquisa, né, para orientar o uso da melhor maneira mais sustentável. E a pecuária é uma das atividades do Pantanal que tem se mostrado mais sustentável ao longo do tempo, porque nós já temos mais de 200 anos de pecuária no Pantanal, né? Poxa vida, hein? Historicamente, então, o Pantanal já está na pecuária mais de 2 séculos, né? 200 anos. Mais de 2 séculos, exatamente. Maravilha, viu? Deixa eu te contar uma particularidade e uma curiosidade. Eu tive na Suíça, né? Por 2 vezes, inclusive, lá em Zurique. E em Zurique tem um zoológico chamado Zoo de Zurique, né? Zoológico de Zurique. E eles retratam os principais biomas do planeta, do mundo. Né? Para minha surpresa e emoção, quando eu entro na porta do zoológico de Zurique, qual o primeiro bioma que eu encontro de cara? O nosso Pantanal, viu? Que eu fiquei assim, bastante emocionado quando eu vi, mas ao mesmo tempo observei algumas coisas, né? Algumas capivaras que estão lá, mas já velhas, né? A pelagem já branca. Inclusive, eu queria até sugerir a Embrapa, de repente Pantanal, para manter contato lá com o zoológico de Zurique, para fornecer talvez animais, né, mais novos lá, né? Vi flamingos, vi piranhas, vi outros animais da nossa fauna pantaneira lá no zoológico de Zurique, mas eu vi que os animais estavam já
já envelhecidos. Você sabe se existe algum convênio, alguma parceria com o Zoológico de Zurique e a Embrapa Pantanal, Carlos? Não, até porque o foco nosso é agropecuária, né? E talvez seja interessante um convênio com as universidades, né? Mas a gente está à disposição aqui. Na nossa unidade existem pesquisadores da área de fauna, da área de botânica, vegetação, né? Ecologia. Então tem um pessoal na Embrapa Pantanal muito capaz que poderia ser ótimo parceiro essa iniciativa aí. Outra curiosidade que eu vi lá, até para a gente entrar no nosso assunto, né, questão hídrica, eles têm uma redoma muito grande lá, é um ambiente controlado, temperatura, umidade, eles têm uma floresta tropical dentro do Zoológico de Zurique, né, é uma cuba muito grande, enorme, né, e eu não sei se é vidro aquilo, se é um plástico resistente, mas eles conseguem criar ali, de maneira artificial, temperatura, clima, até chover, né? Eles fazem chover nessa floresta tropical. Bom, isso tudo para ver e retratar a importância da temperatura, do clima, do solo. E a Giovana Dalzacca, quando provocou essa nossa entrevista, porque foi ela que manteve contato contigo, e ela me alertou para essa questão hídrica, em especial do Pantanal, né? Para a gente até abordar a importância dessas questões de produção, ligados a clima, temperatura, altitude. Como que a gente pode entender essas necessidades? Isso foi muito boa essa iniciativa de vocês, né? Muito assertiva em abordar o tema dessa forma, porque realmente é difícil para o leigo, né? Ainda cada dia mais o leigo fica mais isolado da natureza, da área agrícola, né? Entender que aquele alimento que chega na mesa dele, ela passou por todo um processo, né? Processo industrial de cadeia produtiva, mas também no começo de tudo você tem o solo que tem que estar em boas condições. Aquele solo tem que ter nutrientes, tem que ter água e tem que ter também um ambiente que eu chamo assim saudável para a produção agrícola e também para manutenção do ambiente em si, da natureza em si, né? Que essa é uma tendência mundial de que você tem que integrar as coisas e não pensar isoladamente, né? A agricultura pecuária pode conviver com a questão ambiental, sendo feita de uma forma inteligente e entendendo, né, que o que você tem dependências com vários outros áreas, aspectos do ambiente que você vai fazer a agricultura pecuária. Eu reforço novamente que o sucesso da pecuária do Pantanal, da pecuária pantaneira, foi de fazer a produção de gado especializada na produção de bezerros, né, mais da fase de cria, e exportar essas crias, esses bezerros para a região mais do Planalto, onde tem maior aptidão para a criação intensiva ou o processo final da produção da carne, né? Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu sim, com certeza. Giovana. Carlos, bom dia primeiro, né? Não havia dado bom dia. Tudo bem com o senhor? Bem, tudo bem. Carlos, seguindo então aqui com o nosso assunto, foi divulgado ao longo dos últimos dias pela Secretaria de Agricultura aqui do Estado que a crise hídrica aí no Pantanal já afetou mais de 80% das propriedades rurais aí da região. Agora, eu gostaria que o senhor descrevesse como isso afetou, o que é possível ver aí nas propriedades, como isso tem afetado. Ok. Bom, eu gostaria de fazer um rápido apanhado, um rápido histórico um pouco da questão, da situação atual que nós estamos vivendo em função das chuvas, em função da hidrologia da região, né? Bom, primeiro é preciso entender que nós estamos hoje na época de seca, né? Nós estamos na época de estiagem no Pantanal. Isso acontece todo ano, o clima aqui ele é bem sazonal, tem um período onde você tem o maior volume de chuvas e um período onde você tem um volume de chuvas muito menor, que é essa fase de estiagem. Então, isso naturalmente, agora nós estamos praticamente já entramos nesse período de estiagem, que deve ir até
agosto, setembro. Geralmente em outubro começam as primeiras chuvas, né? Às vezes atrasa um pouco, adianta um pouco. Mas considerando os últimos 2 anos, 3 anos, né? A partir de 2019, pelo menos no Mato Grosso do Sul, esses anos secos já começaram desde 2019, né? Que não foi a mesma coisa no Mato Grosso, né? Lá começou em 2020. Então nós estamos aí com 2019, 2020, agora 2021, o terceiro ano de uma estiagem severa na região. Isso por quê? Por causa fundamentalmente da falta de chuvas que vem de outras regiões, né? As chuvas nossas no verão, elas vêm principalmente da região amazônica, mas não diretamente de lá. A origem dessa chuva, na verdade, é do Oceano Atlântico, né? Na linha do Equador, com um fenômeno chamado de zona de convergência intertropical, entra essa umidade pela Amazônia. Na Amazônia ela interage com a floresta, que contribui mais ou menos com 50%, segundo os estudos, e essa massa então de umidade desce na diagonal da Amazônia para a região sudeste, passando então pelo nordeste, norte e nordeste da bacia do Alto Paraguai, onde estão os maiores rios, que é o Rio Paraguai, Cuiabá, São Lourenço. Então essa chuva que cai nessa região, ela então abastece todo o planalto da bacia do Alto Paraguai, né, no Mato Grosso, o Pantanal do Mato Grosso e os rios que trazem então essa água, drenam essa água para a região do Pantanal Sul. No Pantanal Sul, chega um pouco dessa umidade também, né, mas em menor quantidade que a região norte. Por isso que os maiores bacias, os maiores rios estão na região norte da bacia do Pantanal, né? Mas no inverno, nessa região, nessa época agora de inverno, a coisa funciona um pouco diferente. O Mato Grosso do Sul acaba recebendo influência de massas de ar frio do sul, né, segundo os meteorologistas, que provocam, essas frentes frias provocam precipitações, chuvas aqui na região do Mato Grosso do Sul. Então, pegando justamente as bacias do rio Aquidauana, Miranda, Rio Apa, né, talvez um pouquinho do rio Taquari. Então, o que nós vamos ter agora nessa época de estiagem? Uma influência maior de chuvas, em quantidade muito menor que a do verão, que é normal, mas uma quantidade menor de chuvas vindas dessas influências de massas frias. Então ainda é uma expectativa de se saber se essas massas que vêm no inverno, se elas vão ser suficientes para amenizar um pouco a questão natural da estiagem, né, do ano, ou não. Isso ainda os meteorologistas não têm uma previsão de longo prazo. O que eles colocam é que no Pantanal Sul, então, a tendência é de que as chuvas estejam na média histórica, né, ou talvez um pouco em torno da média histórica, né? E no Mato Grosso, a tendência é que a estiagem continue sendo mais severa. Lá, as previsões de chuva são de normal para mais seco. Aqui pode ser de normal até para um pouquinho a mais. Com isso, dado isso se reflete nos rios, né? Nós estamos passando por um período onde os rios das cabeceiras, né? O Rio Paraguai em Cáceres, o Rio Cuiabá em Cuiabá, o Rio São Lourenço, né? Todos eles estão com um volume de água muito baixo, um recorde no Rio Paraguai. Em Cáceres está com um recorde histórico para essa data de nível baixo, está com nível extremamente baixo, mais baixo que ano passado. Isso segundo nossas observações dos dados, né, da Marinha, da Agência Nacional de Águas, também dos trabalhos do Serviço Geológico Brasileiro. E com isso, a tendência que nós estamos vendo é que esse ano pode vir a ser, em termos de nível de rio, ainda pior que o ano passado. Ano passado, o nível do Rio Paraguai em Lagari, que é justamente o ponto crítico aqui, ele alcançou um nível de negativo de 33 centímetros. Né? Nós havíamos previsto a 30 centímetros um mês antes disso acontecer. A gente faz previsão do Rio Paraguai em Lagari. E com isso, o que pode acontecer? Isso leva a que todo o Pantanal, que está conectado ao Rio Paraguai, drene a planície, e aquelas áreas que usualmente estavam mais úmidas, em função do Rio Paraguai se manter um pouco mais cheio, elas vão drenar, vão secar, e isso leva então a uma exposição de uma vegetação normalmente aquática, semiaquática, que pode vir a ser combustível para queimadas, por exemplo, como aconteceu em 2020. E no caso do gado, o gado tem que caminhar mais para alcançar a água, né, e pode ter problemas. Eu já vou tratar dessa questão dos impactos na pecuária depois, tá? Então, com isso, nós temos essa situação instalada no presente momento. Um terceiro ano de seca severa,
e com perspectivas de normal a pior, né, em termos de estiagem. Né? Depois eu gostaria de falar dos impactos. Isso, vamos lá, pode falar que a gente estava nessa expectativa aí. Opa, vamos lá. Bom, a gente trata disso como vulnerabilidades, né, que as condições do ambiente, então, da crise hídrica pode causar na região aqui. Bom, de novo, as duas atividades principais, econômicas principais, a pecuária, a pesca. Para a pecuária, você tem uma série de impactos, mas vamos começar primeiro com os mais fragilizados, que é as comunidades ribeirinhas. Né? As comunidades ribeirinhas do Rio Paraguai é uma comunidade muito numerosa nas margens do Rio Paraguai, também nos outros rios tributários do Paraguai, de pessoas que vivem então à margem dos rios ali, né? E vivem basicamente da pesca. Então, o fato do rio do Pantanal drenar, né, e ficar mais na calha dele, não influencia naquele ano diretamente a pesca, mas influencia a longo prazo, porque o Pantanal ele funciona muito como um berçário para os peixes novos, né? A gente sabe que no Pantanal tem a migração de peixes, né? Os peixes sobem na época das chuvas, depositam seus ovos, e são fecundados os ovos lá no Planalto, lá nas cabeceiras dos rios. Aí os alevinos, né, eles descem, os juvenis descem, e aqui no Pantanal eles vão se alimentar na vegetação da área inundada, né, do Pantanal. Quando anos que você tem menos inundação, você tem menos quantidade de local para abrigo, alimentação e desenvolvimento desses peixes. Os peixes migratórios, que são os peixes de maior importância econômica. Então, o que acontece então? Qual é o impacto da seca, da estiagem em 3 anos consecutivos na pesca? É muito provável que os próximos anos, se isso se reverter, né, e a gente passar de novo, passar essa época de estiagem, esses anos de estiagem, é que a pesca, a disponibilidade e o tamanho dos estoques de peixes diminuam. Então, teria um impacto direto na pesca, na disponibilidade de peixes, né? Indo para a pecuária, então, finalmente, a gente tem a questão da pecuária do Mato Grosso. Eu separei Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos falar rapidamente do Mato Grosso e focar no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, existe uma preocupação muito grande. Eu conversei ontem com a representante da FAMATO, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso, e ela me disse que existe uma preocupação muito grande com essa possibilidade de estiagem e do quadro do ano passado se repetir esse ano. Eles estão fazendo o máximo que eles podem, os pecuaristas da região lá, eles estão tentando o máximo possível limpar aquelas áreas que tem material vegetal sujeito a queimado, sujeito a incêndios, né? Então é importante esse cuidado, esse manejo da vegetação sujeita a incêndios. Eles estão tentando fazer, entre aspas, uma limpeza, né? Legal, de volta, e a gente vai retomar aqui o contato com o Carlos Padovani, pesquisador da Embrapa Pantanal, que já estava falando para a gente dos impactos, né, da falta de chuvas ou da questão hídrica para a pecuária, não só do Pantanal, mas também, claro, que para o Planalto, que já que tem reflexo, né? Não é, Padovani? Exatamente, eu peço desculpas, a questão eu botei um alarme aqui e acabou me atrapalhando desligá-lo. Tranquilo, não tem problema não. Vamos lá. Imagina, sim, que isso. Bom, então, no Mato Grosso, né, os pecuaristas estão preocupados em poder limpar aquelas áreas que podem ser sujeitas a novas queimadas esse ano. E a FAMATO, a Federação então, da Agricultura e Pecuária, está fazendo então um treinamento de brigadistas, né? Caso algumas áreas queimem, né, tem um pessoal preparado para combater as queimadas. Uhum. No Mato Grosso do Sul... E aqui no Mato Grosso do Sul, é isso? No Mato Grosso do Sul, a gente conversou com pecuaristas da região, e um dos pecuaristas mais representativos aqui, ele me colocou o seguinte, que eles também estão preocupados com a nova estiagem, mas os pecuaristas que foram mais prudentes, né, e que tiveram problema de falta de água, porque qual o problema principal no Pantanal, numa região com a pecuária tão grande como o Pantanal, tem numa época dessa? Basicamente falta d'água para a dessedentação do gado mesmo, falta d'água para o boi beber. Isso tanto com o gado na fazenda, quanto com o gado que tem que caminhar, tem que viajar, né, para poder ir para o Planalto
para ser levado para a fase de engorda nas fazendas do Planalto. Quando o gado está na fazenda, as invernadas geralmente são... a fazenda é subdividida em invernadas, né? E muitas vezes algumas invernadas acabam sofrendo mais a falta d'água do que outras. Então acaba tendo um problema de você ter que abrir cerca para poder comunicar o gado, né? Aí você mistura lotes, ou às vezes até mistura gado de uma fazenda para outra, né? Então tem um transtorno nesse ponto aí. O famoso entreveiro, né? Me relataram situações, por exemplo, de que os rios, então, e as partes mais baixas vão secando, e é uma área que o gado normalmente não acessa, e essa área acaba sendo acessada pelo gado, é um lugar muito argiloso, e é aquela coisa da vaca atolar, né? A vaca atolada no brejo. O gado atola ali, e também dá transtorno também para a peonada, para poder retirar esse boi. Isso parece uma coisa assim engraçada, mas acontece, e também é um fator ali. E para essa questão, para suprir essa questão de falta d'água, existem duas alternativas que se faz na região. Tem a questão de poços, né? Para suprir a água. Então você tem dois tipos de poços. Os poços de draga, que são aqueles poços feitos com retroescavadeira, que é mais superficial, né? É como se fosse uma açude, né? E que em secas normais, quando não tem uma estiagem muito severa, isso é suficiente para, a partir da água do subsolo, você poder ter água para o gado. Mas a seca do ano passado e a seca desse ano, bem provavelmente essas poços d'água não vão resolver o problema e vai ter que se apelar então para a questão dos poços artesianos, né? Ou o poço, não precisa ser necessariamente artesiano, mas poço, né? E é interessante que a tecnologia está facilitando bastante essa questão dos poços, porque você imagina uma fazenda lá no meio do Pantanal, onde você não tem energia elétrica, né? E você tem que alimentar uma bomba para puxar a água do subsolo, né? Então, hoje, com a tecnologia solar, né, com as placas, facilmente você bota algumas placas solares que vai gerar energia para você ligar o motor da bomba e puxar a água para botar na pileta lá para o gado tomar. Então, isso está crescendo bastante no Pantanal, e muitos ano passado já investiram nos poços, e hoje eles estão mais tranquilos, né, nessa questão dessa estiagem do ano 2021. Então, é uma boa alternativa. Só é importante que a adoção dos poços, ela tem que os poços deveriam ser cadastrados nas secretarias, na gerência de recursos hídricos dos estados, né? No Mato Grosso é a Secretaria de Meio Ambiente, e no Mato Grosso do Sul é o IAGRO, né? Então é importante que esses poços sejam cadastrados para que exija um controle, né, dessa atividade, mas é livre da abertura dos poços. Essa demanda deve aumentar bastante. Esse ano, então, com essa questão, deve aumentar bastante a demanda da abertura dos poços. Maravilha, viu, ô Carlos? Só um minutinho. Como é que a gente está aí? Tá. Ô Carlos, o assunto está muito bom. Tá falando com a Giovana aqui, né? Você já trouxe para a gente uma visão, né, do que vai ser, da expectativa, né? A gente tem que encerrar o programa agora, porque vem repórter da CBN, e depois já vem o Paulo Cruz, que está acelerando atrás da gente aqui, já para pegar a bancada, viu, meu amigo? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Você vai ser a nossa fonte agora de informações para essas questões que nós vamos acompanhar de perto, viu? Esse desenvolvimento aí desse período no Pantanal. Pode ser? Claro, estamos à disposição. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacchia. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.